Ok, então ali só frisando ali, né? Nosso primeiro módulo ali tem como objetivo ali a gente abordar ali, contextualizar a questão da parceria da SPC Brasil-Serasa, a aplicação das tabelas de preço, né, tirar algumas dúvidas ali sobre a utilização das tabelas, né, e a sequência ali associados antigos, associados ao faturamento mínimo, consultas e insumos. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia da nossa capilaridade a nível Estado do Paraná, tá? Cada bandeirinha ali representa vocês espalhado aí no Estado, né? Como vocês podem ver, nós temos ali praticamente 90% das entidades que compõem a base da BCF, ok? Quando a gente fala 250 entidades, pessoal, são 250 entidades que utilizam o Biro, tá? Na verdade, no Paraná, nós temos, meninas, me corrija se eu estiver errado, 295, 299 associações comerciais, tá? E dentre esse número, nós temos aí 250 associações que compõem a base da BCF. Ok, William? Pode ir. Próximo slide. Então, mais alguns dados ali. Empresas associadas, 54.460, ok? Ativas. Esses dados que eu estou mostrando para vocês, a gente extraiu lá do SPC Recomenda, tá? Até ao mês 4 de 2022. Uma ideia de processamento de consultas, tá? No ano 2021, nós tivemos aí 16.421 consultas, média de consultas mês, né? A base opera com 1.368 consultas mês, e registros ativos ali também, só para ter uma ideia, 1.746 registros, tá? Então, são alguns números ali, principalmente, eu sempre destaco ali a questão do registro, né, que é o número que é o que está inserido, que foi incluído, né, pelos nossos associados. Mas esse número, na verdade, ele pode ser ainda muito maior. E também quando a gente imagina ali um ticket médio, né, de dívidas, aí vai da visão de cada um, né, se colocar ali R$500, um ticket médio, multiplicar por esse número, imagina quantos milhões ou até bilhões, né, pode chegar talvez na casa de bilhões de ativos que precisam ser trabalhados ali, né, para a recuperação. Então, é muito dinheiro que fica ali parado e que muitas vezes nós temos que trabalhar essas informações para levar uma alternativa para os nossos associados, levando uma solução na recuperação, né? Ok, pode passar ali, né? Ok, vamos lá. Parceria SPC Brasil e Serasa. Então, aqui, nós temos ali, né, nós fazemos parte ali de um banco de dados que tem uma qualidade de informação diferenciada, tá? Essa parceria, ela iniciou ali em 2011, com a SPC Brasil e a Serasa, por 10 anos, se findou em 2021, e pelos resultados que aconteceram aí, né, ao longo desses 10 anos, renovaram, né, a parceria até 2030. Nós inserimos ali, né, no estado do Paraná, a participação no SPC Brasil a partir de 2012, e estamos aí até hoje, né, sinal que tem dado certo e a qualidade de informações que nós levamos para os nossos associados é muito boa. Volto a repetir, né, a questão do nosso diferencial em relação aos demais.
Então, se a parceria SPC Brasil-Serasa deu certo, acredito que a resposta, né, das entidades permanecendo também no mesmo serviço, né, no mesmo parceiro, significa que ter atendido aí, né, no quesito informações para concessão de crédito para os nossos associados, ela atende, né, com muita qualidade, com uma performance também positiva, né, a rapidez no retorno das consultas. Então, é uma opção que deu certo, né, e continua dando certo. Vamos ali para mais algumas informações em relação ao convênio. Então, vamos lá, pessoal, detalhar um pouquinho mais em relação a essa parceria. Vocês sabem que a parceria, né, toda parceria tem algumas regras, né, e nós fazemos parte dessas regras. Uma delas é aquela questão da blindagem de carteira. Então, quando houve a parceria ali, houve-se ali, então, as regras, e digo mais, as regras, a regra que viabiliza para os dois lados, né? Tanto para o SPC Brasil quanto para a Serasa. Até porque se não fosse algo que viabilizasse para os dois, as duas empresas, né, de informações, ela não estaria, como se diz, né? Ela não estaria inserida ali no contrato do convênio. O detalhe ali da questão da parceria, acabei esquecendo de falar no início, essa parceria, em relação às informações, o que é importante a gente entender? No que diz respeito a registros, tá? A negativação, a informação restritiva de um determinado documento, quando nós inserimos, o associado faz a inclusão lá do registro, não significa que ele está sendo incluso também lá na base da Serasa, tá? Da mesma forma, os clientes Serasa, quando faz a negativação, ela não é inserida no SPC Brasil, no banco de dados do SPC Brasil. Por quê? Porque o convênio prevê o espelhamento das informações. Então, não há necessidade da inclusão em dois birôs, tá? Desculpa. Dessa forma, quando a gente faz uma consulta e onde tem um apontamento de uma restrição da Serasa, nós enxergamos na nossa consulta, ok? Da mesma forma, os clientes Serasa, quando vai utilizar lá as consultas para sua análise, eles têm lá a informação do SPC Brasil como insumo. Então, para que eles enxerguem também as informações restritivas em determinado documento que está sendo consultado, ele precisa, né, adicionar lá na consulta dele o insumo do SPC. Então, dessa forma, esse espelhamento não há necessidade de incluir nos dois bancos de dados. Sendo assim, cada um faz ali a manutenção de registros nas suas bases, tá? Então, eu estou frisando essa informação, porque a gente sabe que tem alguns colaboradores de entidades recém-contratados ali, né, ou rotatividade de algumas entidades. Então, a gente está passando essas informações para que vocês entendam quando vocês fazem uma consulta, ou quando o associado faz uma consulta e faz o apontamento lá, para que vocês possam identificar essa diferença. Um detalhe, as nossas consultas, né, na consulta do SPC Brasil, quando vocês identificarem que repete a informação, é justamente isso que eu acabei de falar, é a questão do espelhamento. Então, não são duas inclusões, não são dois registros. Sempre é importante, tanto a gente analisar, quando for analisar a consulta, quanto o associado, é importante orientá-lo nessa questão, porque, às vezes, o fato do SPC, por exemplo, tá? Exibir a data, o mês e ano da dívida, na maioria das vezes, a Serasa ela exibe o mês e ano do vencimento da dívida, mas não significa que são dois registros diferentes, é só ali a exibição de layout, né, e o formato que cada uma utiliza para a exibição da sua informação. Tanto que os demais dados daquela restrição, ela bate, ela confere, porque data de vencimento, valor do débito e assim por diante, tá? Então, é importante, volto a repetir, dessa questão dessa orientação, da interpretação da informação na hora da consulta, sempre reforçar para o associado nunca se basear apenas naquela introdução
da consulta, né? A gente já pegou muitas vezes situações em que só olha naquela parte inicial da consulta, onde exibe ali a composição dos produtos, e o detalhamento que está logo abaixo passa por alto. Então, é importante também, friso essa parte ali, que tem acontecido isso também. Sempre orientar o associado a analisar todo o conteúdo da informação. Até porque, muitas vezes, aquele determinado documento não tem restrição, nenhum apontamento, mas lá no final aparece, de repente, lá várias consultas, vários registros de consultas. Então, o fato de ter passagens, né, muito próximas e um número excessivo, isso indica um alerta de que tem algo de errado com aquele CPF, né? Possível tentativa de fraude, alguém se apossou daquele documento e está fazendo, né, tentando se passar por aquela pessoa, tentando abrir um crediário, comprar, enfim. Então, todo o conteúdo da consulta é importante na análise, tá? As passagens de consultas, muitas vezes, é um indicador de que tem algo de errado com aquele CPF, ok? Então, vamos lá. E uma outra informação importante. Como que eu identifico? Quando é restrição Serasa. Sempre observa, tá? Que na consulta que a informação do insumo Serasa ele é parcial, ele traz lá a origem São Paulo, tá? Então, quando vocês verem lá na informação origem São Paulo, quem está mostrando aquele apontamento, aquele registro, é a Serasa, tá? Então, é uma forma da gente diferenciar quando é pela entidade e quando é pelo Serasa, tá? Quando é pela entidade, quando é um registro de algum cliente que é usuário do SPC Brasil, sempre vai aparecer a cidade local, né? E o nome, a origem também, a cidade. Quando aparece a cidade do lojista e a origem São Paulo, é porque aquele registro foi incluso pelo Serasa ou por um distribuidor Serasa, tá? O fato de ser por distribuidor ou Serasa não importa, mas a identificação origem São Paulo significa que aquele registro a Serasa está mostrando para nós ali na consulta, ok? Em relação à questão desse diferencial ali, né? Ó, na parceria, nós temos ali o favorecimento, né, de uma extensa base de dados da Serasa que a gente entrega para o nosso associado. Então, veja, além do SPC Brasil, né, a informação ela se torna dá mais qualidade ainda quando a gente entrega para ele também mais um birô de crédito. Então, volto a dizer ali a questão do nosso diferencial. Então, é importante a gente explorar isso, né? Nenhum outro concorrente tem a informação que nós temos. Entregar dois bancos de dados numa consulta só, ok? Então, aproveitando ali para dar aquela fortalecida no argumento nosso comercial ali na hora de estar explanando aí para os associados, ok? Dentro da regra ali, quando a gente está fazendo uma prospecção, é importante a gente usar os recursos que o SPC disponibiliza para a gente, no sentido de identificar se aquele CNPJ já é atendido pela Serasa, tá? Então, nós temos ali na sequência, ali no banner, onde diz ali, ó, valida cliente Serasa. Então, ali na parte do sistema, naquele botãozinho administrativo, cadastro, valida cliente Serasa, a gente tem um recurso ali para fazer a pesquisa daquele CNPJ, tá? Para identificar se, porventura, ele é um cliente Serasa. Então, a partir do momento que, naquela consulta, a gente identifica que ele é um cliente Serasa, então já acende ali um alerta para a gente fazer uma avaliação mais detalhada, para não tirar, né, uma operação do parceiro e gerar ali depois uma indenização, né, ou um pagamento de faturamento por ter tirado a operação do parceiro, tá? Porque na parceria, né, visa essa questão que é chamado de indenização, justamente para blindar a carteira de clientes e evitar, né, que ambos os clientes, né, sejam tomados, vamos dizer assim, né, tanto pela Serasa quanto pelo SPC Brasil, que no caso somos nós. Mas vocês sabem, toda regra há uma exceção. A questão de existir uma blindagem e uma indenização ou uma multa, né, que eu vou ter que indenizar o parceiro por perda de receita ou o parceiro nos indenizar
por perda de receita, é, é sempre importante não só ficar na análise do Valida Cliente Serasa. O Valida Cliente Serasa é um primeiro passo para a gente identificar o cliente. O segundo recurso que nós temos, que é a plataforma, é o SPC Recomenda, que nessa plataforma, a gente colocando a raiz do CNPJ, nós identificamos se há consumo, e se existe o consumo, nós vamos ver ali, né, ter uma média dos últimos 12, 24 meses, até 5 anos, o sistema dá esse histórico para a gente analisar o consumo desse CNPJ para ver a viabilidade de atender eles, tá? Então, a questão, assim, quando eu falei da toda regra é uma exceção, e se esse cliente é um cliente em potencial, e dependendo do volume de consultas que ele tiver na Serasa, né, é um consumo pequeno, baixo, aonde eu fazendo as contas ali, eu vou dar um exemplo, tá, aleatório aqui, tá? Imagina o seguinte, bati lá o CNPJ, estou prospectando um cliente, coloquei lá no SPC Valida Cliente Serasa, e ele acusou que é um cliente Serasa. Ok, segundo passo, vou lá no SPC Recomenda e faço uma busca do histórico de consumo desse CNPJ. Identifico ali que ele está consumindo em média dos últimos 12 meses, sempre usa os 12 meses, tá? Uma média de 5 consultas. Então, aí você faz aquela conta assim, geralmente os produtos da Serasa, né, tem em média ali, sei lá, eu coloco sempre assim de R$ 10 para cima, tá? O valor de uma consulta. Por quê? Porque às vezes aquele produto não é só uma consulta pura, ali pode ter insumos também. Então, sempre levar em conta ali, isso não é regra, tá? Eu estou dando assim a minha opinião e a minha visão em relação a isso. Em média de R$ 10 a R$ 20 por consulta. Então, imagina uma situação em que aquele cliente apresenta uma média de 5 consultas e que isso representa um faturamento, sei lá, de R$ 50 a R$ 100 mês. Se esse cliente, se você começar a atender ele e ele for superior a esse valor de faturamento, aí há uma indicação de que vale a pena você prosseguir na prospecção, tá? Então, significa que se eventualmente a Serasa notificar pedindo indenização por perda de receita daquele cliente dela, né? Se eu faturo R$ 200 por mês com esse cliente e aquele cliente, porventura, fature 100 com a Serasa, então eu tenho ali R$ 100 acima, é, é um saldo positivo, tá? Que viabiliza o atendimento. Mas é sempre importante fazer as contas, tá? Observar bem isso para não, né, avançar numa prospecção aí que vai gerar aí um prejuízo para a entidade, ok? Em relação ali à regra ainda, nós temos ali a questão que eu acabei de falar, né? Não podemos vender para o cliente Serasa ou representante Serasa. Aí vocês podem estar pensando assim, tá, mas e o distribuidor? Qual que é a diferença do representante e do distribuidor? Veja, o representante, na verdade, ele é um vendedor direto da Serasa, tá? Por isso que ali na regra, né, ele menciona ali cliente Serasa ou representante. O distribuidor já é diferente, o distribuidor já é um intermediário. Ele vai ali, ele monta uma carteira de clientes, vai lá, compra os produtos da Serasa, monta uma carteira, um portfólio de serviço e vai a campo criar sua carteira de clientes, tá? Então, observe que ali embaixo diz assim, ó, o distribuidor Serasa vende informação pura, somente Serasa. Ele não tem esse diferencial que nós temos da parceria, que é entregar ali Serasa e SPC Brasil, tá? Ó, o vendedor Serasa vende todos os produtos, inclusive informações do SPC. Vou frisar aqui, ó, o vendedor Serasa se referindo ao representante, ok? Aí também, na regra, nós temos ali uma outra condição que nos permite atender esse CNPJ sem risco de indenização, que são os 90 dias sem consulta, tá? Sem consulta ou inclusão de registro. Então, a partir do momento que você está ali no processo de prospecção, identifica essa situação que a gente mencionou um pouquinho antes, né? Faz ali a verificação do consumo, cria ali uma visão, né? Que esse cliente, pelo volume, pela volumetria dele, é inviável. Mas eu tenho uma segunda alternativa, que é de entrar num acordo com ele. Se em 90 dias, né, ele não consumir na Serasa nenhuma consulta ou incluir o registro, ele passa a ficar mar aberto, né? Ou seja, mesmo que ele esteja ativo lá
na Serasa, tá? O cadastro ativo na Serasa, a gente consegue cadastrar ele e solicitar a liberação para a governança do SPC Brasil dos produtos. Então, quando você tiver numa situação dessa, então é importante monitorar. O SPC recomenda nos dar esse mapeamento, tá? De identificar durante esse processo de 90 dias se realmente não tem consumo, para aí sim a gente ir na certeza de solicitar a liberação do acesso aos produtos para a governança do SPC Brasil, sem o risco, né, de aparecer uma possível indenização contra a gente, tá? Então, é importante o processo ali, tanto do monitoramento, e também é necessário pedir a liberação, por quê? Porque o sistema, eu acredito que muitos já se depararam com essa situação, quando você cadastra lá um CNPJ, esqueceu de fazer o Valida Cliente Serasa, e aí você vai lá na liberação de produtos, aí vai aparecer uma mensagem lá, não é possível habilitar, né, ou liberar os produtos para esse cliente, porque ele já é atendido pela Serasa. Então, se você esquece de fazer toda essa parte que a gente falou um pouquinho antes, de verificação, o sistema tem um segundo fator de checagem que ele trava a liberação dos produtos, tá? E aí, é por isso que é importante esse levantamento antes, para não frustrar a gente no início de um processo de prospecção e no meio do caminho ter que abandonar porque esquecemos de fazer essa checagem, tá, pessoal? Distribuidores Serasa são livres para atuação. Então, quando o CNPJ ele não é cliente Serasa, a gente pode atender sem nenhum risco, tá? Não tem trava, não tem blindagem, ok? Então, de tudo que a gente está falando ali, depois tiver algum ponto, alguma dúvida que você tiver, vai frisando novamente que a Luísa disse, né? Faça sua pergunta ali, vai mandando para a gente, que a gente no final vai responder, ok? Falando um pouco ali dos concorrentes, né? Então, hoje no mercado, nós temos ali, são 4 birôs, né? Nós temos o SPC Brasil, o Serasa, a Boa Vista, que é o SCPC, tá? E o COD. Eu não coloquei aqui o COD, mas é que o COD ele não trabalha com base negativa. É um birô que teve ali, né, o início em 2018. Eles trabalham mais com as informações positivas, tá? Então, eu fiz questão de trabalhar aqui as informações com vocês com os 3 birôs, né? SPC Brasil, Serasa e Boa Vista, tá? Aqui é para contextualizar o seguinte: o Boa Vista Serviço não tem nenhum vínculo, tá? Ele não tem acesso algum com as informações da Serasa nem do SPC Brasil, bem como nós, tá? Nós não temos acesso às informações do banco de dados do Boa Vista. Então, quando há uma restrição de um determinado documento apontado pela Boa Vista, e quando a gente consulta no Serasa ali, no SPC Brasil, e aí quando retorna para nós que não há nenhuma restrição, então ali você já vê que nós não temos o acesso. Muitas vezes isso, a gente só identifica isso quando o cliente lá, né, o consumidor, vai lá, por exemplo, vou usar o banco como exemplo, tá? Vai no banco, o banco diz que tem uma restrição. Aí ele vai na associação comercial, tira uma consulta e não tem nada. Então, nessa hora que a gente tem que instruir ali, tá? E deixar bem claro que as informações negativas, né? Quando a gente faz ali a consulta do documento dele, nós estamos verificando o SPC Brasil e Serasa. Então, o que existe fora desses 2 bancos de dados, nós não temos o que fazer, não é responsabilidade nossa. O que a gente pode fazer, muitas vezes, é orientar ele por exemplo, pelo aplicativo lá do SCPC Consumidor do Boa Vista, ele se cadastrar lá e ele ter o acesso à informação dele, né, para de repente identificar de forma mais detalhada o que se refere àquela dívida. Tá? Por que isso acontece, pessoal? Porque os bancos, tá, geralmente eles têm, além do Serasa, eles também trabalham com o Boa Vista, ok? Então, por isso que muitas vezes acontece isso. Então, a gente tem que estar preparado, né,
transmitir essa informação ali para o consumidor, esclarecer para ele, né? Porque para ele, quando se fala SPC, é uma coisa só. SPC é Serasa, SPC para a pessoa ali, o cidadão comum, né? Ele não tem esse discernimento das diferenças se existe 2, 3, 4 birôs de crédito. Então, a informação para ele muitas vezes cai no nosso colo para inserir na cultura, né, da sociedade essa diferenciação. Então, o que eu recomendo, né, de repente ali no atendimento de balcão, para não deixar ele também, lógico, né, a gente sempre vai poder ou tentar ajudar quando a gente tem a informação e a gente consegue direcionar ele, ok? Agora, aquelas informações que não diz respeito a gente não tem nem como tentar ajudar, porque a gente só vai trazer uma responsabilidade que não é nossa, né, e muitas vezes essa tentativa de ajudar, ela se torna um problema. Então, sabedores, né? Nós sabemos que os birôs de crédito, eles, em função de uma lei lá atrás em São Paulo, que exigiu que o consumidor tivesse a informação gratuita, então criou-se então aí o acesso do titular do documento na plataforma dos birôs. Então, tanto o Boa Vista, o SCPC, quanto a Serasa, quanto ao SPC Brasil, disponibiliza para os consumidores o acesso gratuito à informação. Então, fica aqui, aproveita até para dizer o seguinte, essa é uma outra alternativa também, quando a gente se depara com aquela situação que vem um consumidor e pede a consulta de graça, que não quer pagar e coisa e tal. Então, sempre ali na abordagem do atendimento, quando você identificar a situação, você pode estar direcionando ele, né, a um desses canais aí de comunicação. Ele pode entrar lá, aí tem um processo, né? Tem que fazer um cadastrinho lá para gerar um login e senha de acesso. E quantas vezes ele quiser entrar lá, ele vai ter. Lembrando que essa informação, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer, e se não fizeram, quem não fez, eu recomendo, se cadastrem lá para vocês entenderem melhor como que funciona, até para poder também explicar, né, e dar ali um direcionamento para eles. Vocês vão ver lá que, simplesmente, quando eu entro na plataforma para acessar o meu documento, ele só vai apontar se tem ou não restrição. Ponto. Agora, volta naquela questão do atendimento do balcão. Se ele vem e pede, não, mas eu preciso de uma certidão, um documento. Eu costumo dizer que nós não estamos vendendo a consulta, nós estamos em vender, é uma prestação de serviço, ok? Justamente para tirar ali da rota aquela questão muitas vezes dizer, mas eu tenho o direito da consulta. Sim, você tem o direito, eu também tenho o direito, né, de precificar o meu serviço. Não estou cobrando a consulta, estou cobrando o serviço. Até porque no serviço envolve ali, né, consumo de material, né, desde a folha, impressão e assim por diante, tá? No quesito ali dos concorrentes ali, que a gente vê ali, ó, coloquei algumas imagens do Check, Connect, Check OK e tal, tá? Só para ilustrar ali que esses são concorrentes nossos, mas que vendem informações puras da Serasa, como a gente abordou um pouquinho antes, tá? Então, são alguns deles, mas existem muitos, tá? São só aí pelo menos 4. Então, o que eu coloquei, mas tem vários aí, é uma ramificação muito grande aí de distribuidores Serasa, tá? Então, esses caras ali não têm blindagem, ok? As regras, volto a repetir, aquela regra de blindagem de 90 dias e tudo mais, ela só se aplica para os clientes SPC Brasil e para os clientes Serasa Experian. O que tiver diferente fora disso, a gente pode atuar sem nenhum problema, tá? E detalhe, gente, a gente está fazendo aqui uma explanação, mas o canal de atendimento ali, de apoio a vocês, né, continua ali, eu, a Sandra, a gente sempre vai estar à disposição de vocês para qualquer dúvida em relação a isso, ajudá-los nesse entendimento, tá? Temos aqui mais um bannerzinho das diferenças, e depois, se vocês quiserem, a gente pode preparar aqui esse material, tá? E disponibilizar para vocês, tá? Então, achei importante colocar esse diferenciamento ali, ó. Então, SPC Brasil, vendemos soluções. Os concorrentes vendem serviços, né? SPC Brasil, quando eu falo SPC Brasil, gente, eu estou falando você, entidade, nós, entidades, tá? Possui endereço fixo, referências locais e regionais de serviços prestados. Eles não, né? Eles não possuem um vínculo próximo da cidade. O associado é sócio da proprietário. O associado pelo concorrente é somente um usuário, tá?
E ali vai descendo, ó. E uma outra coisa importante no final ali, ó, transparência nos serviços contratados, perdão, transparência nos serviços, contrato sempre bem esclarecido com o futuro do associado. E no concorrente, dificuldade de cancelar contrato, né, na continuidade do envio de boletos e multas rescisórias. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, esse último ali é o que me destaco ele, porque a gente tem identificado aí, é, algumas entidades estão, não a entidade, né, mas é que muitas vezes o problema do associado, ele reporta para a entidade. Ele faz lá o convênio com faz a adesão do contrato ou serviço pelo distribuidor, e só porque ele é o associado à entidade, ele quer que a entidade resolva o problema dele, né? E na hora de cancelar um contrato lá, vem as dificuldades, né? Então, aí, lógico, a entidade, na medida do possível, vai fazer o que pode ali para ajudá-lo. Mas essa é a realidade, esse é o cenário ali em relação aos concorrentes. Então, a gente tem que utilizar essas informações a nosso favor, sempre estar frisando o associado, conscientizando ele do nosso diferencial. E é lógico, eu sei que mesmo a gente falando tudo isso, das vantagens, da qualidade da informação, um ou outro sempre acaba indo. Então, ele só vai dar valor, né, a tudo isso que a gente fala, que a gente leva para eles, né, de solução, de benefício, quando se depararem com essa situação aí de ter que pagar uma multa rescisória, né, recebendo, não tem atendimento, não tem suporte, enfim, né, acaba assim não dando muito valor no relacionamento com a entidade, em todo no atendimento que ele tem, e aí quando cai aí numa situação dessa, aí, né, aí a consciência pesa, né, ele quer voltar. É lógico que a gente vai aceitar, né? É lógico que a gente quer de volta, né? Porque para nós é importante, né, manter o quadro, mas infelizmente, né, se não permanece pelo amor, ele volta pela dor, ok? Então ali só mais um complemento da composição dos produtos do SPC Brasil, um birô, dois birôs, né? Nós temos ali na própria tabela a indicação, né, dessas informações também, tá? O que que é ali num birô a informação parcial da Serasa? Então vamos falar aqui rapidamente. Por exemplo, na consulta 13, SPC Mix, nós temos a informação da Serasa parcial. O que que é informação parcial da Serasa? Quando nesse produto, tá? Seja no consulta 13 ou na 323, novo SPC Mix mais, tá? Eu faço a consulta de um documento, a informação dele na Serasa é verificada em apenas 4 estados, tá? São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, Porto Alegre ali. Então, por isso que é definido ali a informação do perfil parcial, ok? O restante das informações do produto vai verificar normal, né? As informações do SPC, o CCF ali, o Banco Central, vai checar informações cadastrais e tudo mais. No dois birôs, nós temos sempre a referência da consulta 325 agora, né? Que é a nova SPC Maxi. Por que que eu falo agora? Porque recentemente a gente teve aí a migração das consultas, né? A 246, que era a SPC Maxi, ela teve ali a migração para a consulta 325, o novo SPC Maxi. Na verdade, é o mesmo produto, a única diferença é que muda ali o layout da consulta, aonde dá ali para o associado ou disponibiliza para os nossos associados mais informações que são os insumos, né, que eles podem estar utilizando ou não de acordo com a política, com a regra de concessão de crédito que ele pratica lá na sua empresa, tá? Então, na Maxi, quando a gente faz a consulta, o PFIM, ele é nacional. Tanto que, se vocês observarem lá no layout da consulta, nem tem um insumo PFIM para adicionar. Então, ele já é na composição desse produto a informação da Serasa a nível nacional. Então, a gente chama ali Serasa Nacional ou Serasa Total, aí tem o perfil parcial, né? Que no perfil parcial, por exemplo, quando você entra na 13 ou na 323, pode observar lá que aparece a opção de inserir um insumo perfil, tá? Então, o associado também vai ter essa alternativa, se ele quiser usar a consulta 13 ou a 323, né, novo SPC Mix+, adicionar um insumo. Tudo aí vai depender da forma que a entidade precifica, para que na hora que faz a junção dos valores, né, chega ali no valor final adequado para ele, ok?
Aqui também uma tabelinha, tá, da classificação dos associados. Essa informação a gente consegue, por exemplo, num relatório de associados, tá? Quando você vai lá no novo relatório administrativo, associados, você tem uma relação lá, e essa informação, essa classificação, ela está lá à disposição da gente, tá? Então, isso aqui está dentro ali também para especificar a questão da regra, ok? Então, quando o cliente é atual, são associados filiados a uma entidade antes da parceria. Comum, quando o associado filiado a uma entidade é a Serasa antes, perdão. O comum é quando ele é filiado a uma entidade e a Serasa antes da parceria, ok? Então, vamos supor, fez um tombamento de base lá e quando subiu lá, é feita a classificação e é identificado, né, que aquele cliente também era da entidade porque ele trouxe um histórico de informações de registros, né, e ali ele classifica como comum. O Serasa, associados, ele dá essa classificação também, tá? Quando ele é só um cliente Serasa, filiado somente a Serasa antes da parceria. E o novo, o associado que não estão filiados a nenhum dos dois birôs, que é o que geralmente acontece hoje, né? Essa classificação de atual ali, a gente teve aí esse entendimento ali em função também de umas situações que aconteceram com algumas entidades em relação à indenização, né? Quando a gente começou a fazer a apuração e gerar os relatórios, e ali nessa função a gente acabou identificando, com orientação do SPC, claro, essas classificações, tá? Hoje, eu penso que a gente tem mais o quê? Só vai haver ali uma definição de cliente comum quando houver o tombamento de base da entidade, né? Que aí, quando faz ali o tombamento, é feito ali a checagem dos associados e aí o sistema automaticamente faz a classificação. E o novo é a maioria é a maioria dos casos, né? Quando a gente vai lá e traz um novo associado para utilizar ali o birô de crédito, ok? Então, passado ali a questão das informações da parceria, a gente agora começa a entrar ali em relação a algumas informações de processamento, né, da nossa base, e depois na sequência a gente vai entrar também nas tabelas, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia dos produtos mais utilizados da nossa base, tá, das entidades. Então, eu trouxe ali os 20 maiores produtos consumidos, né, pelos nossos associados no sistema, tá? Eu coloquei ali por ordem mês de abril, então, para vocês terem uma ideia do processamento, a gente pode observar ali que em segundo lugar que está o 323, o novo SPC Mix+, justamente em função dessa alteração que a gente teve ali, tá? Da migração. A migração do produto SPC Mix Mais no código 240, né? Ele até aparece no finalzinho ali, que é os últimos ali que processaram, que provavelmente deve ter um ou outro associado aqui, né, que nessa entidade ainda não teve a alteração do produto, tá? Então, ali, ó, para vocês conhecerem ali o maior produto utilizado, né? E é também assim, gente, isso aqui é interessante a gente trabalhar, isso aqui é de forma macro, é toda a nossa base. Mas é importante a gente olhar para esses números também, aí cada entidade fazer uma análise, para identificar o que a gente pode buscar de oportunidade aqui, ó. Vocês observam ali, ó, embora por exemplo, ó, o score, a gente tem um score de crédito 3 meses. Também no mês de abril, a gente teve ali a descontinuidade desse produto, tá? A gente agora só vai ter ali o score 12 meses, ok? Então, eu estou chamando a atenção para esse ponto que, no atual momento, o score é a informação do momento. E quando a gente olha para a nossa base e verifica ali, ó, nós não temos bilhetagem, assim, um número expressivo de consumo dessa informação. Então, eu vejo ali como uma oportunidade de trabalhar isso. Aí você começa a pensar o seguinte, mas por que não tem? Será que é porque o associado não conhece a informação? Ou às vezes conhece e realmente não quer usar, ou às vezes é questão de preço, enfim. Então, fica aí a dica, né, para analisar. Estou usando o score como uma referência ali, na oportunidade,
de até aumentar o faturamento da entidade, porque, lógico, nosso objetivo também é faturar, mas também o faturar levando benefício para o associado. E muitas vezes ele está usando de maneira errada ou nem está utilizando. Então, trabalhar melhor essas informações do score, mandando material. Para quem está novo na entidade, no portal Entidades, lá o SPC disponibiliza esses materiais, a tabelinha de classificação de risco, de A, C, e os indicadores de percentuais ali, indicando, digamos assim, dando ali um parâmetro de referência para que o associado possa utilizar ali, definir, né, a linha de corte dele, até qual nota do score ele vai assumir o risco de conceder um crédito. Então, e todo o contexto ali, né, da projeção, da onde vem a informação do score, né, como ela é projetada, quais informações são consideradas para dar uma nota. Então, tudo isso aí tem ali, né? A gente tem baixado também do portal, quem tiver alguma dificuldade de baixar, pede que a gente encaminha para vocês ali, tá? E é um material que pode ser compartilhado com um associado, para que ele possa ter conhecimento, entender essa solução ali, para que ele, né, lógico, é opcional, mas o importante é ele conhecer, porque muitas vezes ele não utiliza porque não conhece. E, ultimamente, a gente tem ouvido falar muito sobre a questão do score, tá? Então, aqui o mapinha só para exemplificar a capilaridade, né, de informações que nós temos. Então, aqui, ó, desde ali do sul, né, até lá para cima no norte, ó. Enfim, o Brasil todo, nós estamos inseridos numa base de dados onde circula as nossas informações daqui, lá, né, para o norte, sul, leste, oeste, enfim. Da mesma forma, a gente tem informação de todo o Brasil na hora de consultar. Então, isso aqui também é um banner ali a ser utilizado aí na área comercial para mostrar essa capilaridade, né, de informações que nós temos, que isso representa ali a qualidade da informação que nós entregamos para ele. E não é só mostrar em foto, né? Eu acho que nós temos ali também o SPC Lidera. Eu acredito que a razão pela qual a gente, nesses últimos meses, não tem recebido aí aquele bannerzinho, né, como apoio ali, como material de apoio comercial, esteja atrelado ali a razão da LGPD, tá? A gente está verificando lá se de fato é em função disso, se tem uma previsão de voltar, porque esse material era muito utilizado, né, na hora de uma prospecção, de mostrar um CPF, esse bannerzinho, para quem não conhece, ele vem ali, um CPF de cada estado, e comparando os apontamentos, né, de restrições nos três birôs, Boa Vista, Serasa e SPC Brasil, né? Então, e o bacana é que isso dava para utilizar lá na hora de fazer uma prospecção, de mostrar na consulta propriamente dito, né? Fazer a comparação. Então, a gente vai estar verificando com o pessoal se existe ali realmente um impeditivo em razão da LGPD, a continuidade, né, de usar esse material, tá? E se não, é uma previsão de quando esse material vai estar sendo disponibilizado novamente para a gente comunicar a vocês, ok? Mas mesmo sem ele, tá? Volto a dizer que a gente consegue trabalhar essa comparação fazendo a consulta junto com o cliente, ok? Então, aqui a gente parte agora, então, para aquela parte da questão do modelo comercial, para o entendimento das tabelas, tá? Então, vamos lá. Essa, em vermelhinho ali, é a descrição da tabela que a gente manda para vocês, né? A tabela que é regulamentada pela FACIAP. Se refere ao custo para a entidade das consultas realizadas por associados antigos ou demanda, ou, ou novos associados, tá? Então, essa tabela é a referência para eu, entidade, saber qual que é o meu custo de uma consulta que meu associado utilizou. Então, através dela que eu me reporto para fazer essa verificação e até para checar, né, se a precificação que eu estou praticando com os associados de demanda, tá, está dentro de um valor que não está comprometendo, né, a operação da entidade. E aí, depois da sequência, a gente tem o seguinte:
A gente tem recebido também em algumas situações, né, a entidade pedindo a tabela de precificação do associado blindado. Então, assim, ó, essa tabela não é nós que determinamos, ela está sob gestão da entidade. Então, é a entidade quem precifica para esse associado classificado como associado antigo, blindado, né, ou demanda. Esse cliente, quem precifica é a entidade, tá? Os novos associados, que são os de faturamento mínimo, de acordo com o convênio, as tabelas já vêm no modelo comercial. Inclusive, essas tabelas, elas estão dentro do sistema integradas, tá? Por isso que não tem como a gente mudar o valor inferior ao modelo de negócio que já está ali parametrizado, tá? Então, a gente tem ali 3 tabelas, né? Pode estar pensando assim, poxa vida, mas quantas tabelas, né? Mas tudo isso aconteceu em função da parceria, tá? Nós tivemos lá em 2017, em 31/12, é, uma solicitação da Serasa junto ao SPC Brasil, uma demanda de equalizar, né, ou regularizar alguns produtos dos birôs. Então, naquele momento, a gente teve o início de uma segunda tabela de planos, tá? Então, a gente até especifica ali, né, as datas de corte, ó. Então, na primeira tabela de faturamento mínimo, ela é válida para os associados cadastrados até 31/12/2017. A partir de 1 de 2018, entra a precificação, o modelo comercial de faturamento mínimo para esses associados, tá? E agora, recentemente, né, no ano passado, com a renovação do convênio do Serasa e do SPC Brasil, teve uma atualização, um reajuste, e aí gerou aí a terceira tabela, tá? Então, mas é lógico que assim, você pode estar pensando, nossa, eu vou trabalhar com 3 tabelas? Não, observem que o cenário ali, no momento em que há as mudanças, o modelo comercial, ele permanece, né, de acordo com a data de cadastro. Você não vai, na hora de ofertar o birô de crédito, vai apresentar as 3 tabelas. Não. A tabela atual para comercialização do SPC Brasil, para o novo cliente, é a terceira tabela, tá? É que, sistemicamente, o sistema, conforme a entidade parametrizou lá o cadastro do serviço, da consulta no sistema, ele vai aplicar para os associados daqueles 2 outros momentos, né, da tabela FM1 e FM2, a precificação que você determinou lá, ok? Vamos avançar um pouquinho, depois a gente vai falar um pouco mais a questão da, da parametrização ali. Então, aqui para mostrar a tabela de custo, que é a que vocês têm ali, ok? E para explicar também ali aquela questão das 2 colunas ali, ó, tabela 1 e tabela 2. Também, em função dessa renovação do convênio, né, da renovação do SPC e Serasa, também acabou acontecendo ali o reajuste de custo dos produtos dos birôs, tá? Então, alguns produtos ali, pela precificação, vocês podem observar que ele não teve reajuste, ele manteve. Outros produtos têm o preço, né, o custo, isso aqui para nós entidades, tá? Então, por isso que às vezes lá, quando você tirar o boleto, você vai observar, às vezes, 2 produtos com valores diferentes, em razão disso aqui. O sistema, ele identifica pela data de cadastro o associado quando entrou, e aí vai precificar para nós entidades o custo também de acordo com essa data, tá? Então, não é duplicidade, é a cobrança que é diferenciada quando aquele produto, vou pegar ali o exemplo 240, ó, 240, SPC Mix+. O custo para nós entidade de 3,78, ele sempre vai ser para aqueles associados que foram cadastrados até 28/2/21. Os associados novos que nós cadastramos a partir de 1/3, o custo para nós é 4,24, tá? Então, por isso que ali a gente até destacou ali a tabela numa cor, numa faixa azul, para ficar mais fácil ali esse entendimento, ok? Vocês estão observando ali que tem mais 3 colunas ali.
A gente criou ali, na verdade, eu só fiz um adicional ali para usar como exemplo, ou como modelo, como sugestão, para quem às vezes tem dificuldade de identificar ou definir o custo para o associado antigo, que é o que a gente falou um pouquinho antes. Então, frisando, o associado de demanda, o associado antigo, a precificação é eu, entidade, quem tem que fazer, a gestão é minha. Os associados novos, o modelo comercial, ele já vem pronto. É só eu trabalhar lá os valores conforme os planos, ok? Então, a gente fez uma projeção ali, ela não está indo na tabela padrão, isso aqui é pontual, tá? Não é difícil ali, é só inserir umas colunas, colocar ali a fórmula da planilha do Excel, e aí você consegue ir trabalhando ali os percentuais, né? Para você chegar, ou para conferir já o valor que você pratica hoje, né? Para ver se está dentro ali de uma cobrança legal, né? De um valor legal, ou para reajustar, tá? Ou para fazer um ajuste. E até para identificar também, muitas vezes, né? A gente sabe que às vezes a transição de colaboradores, a pessoa que fazia, talvez anterior, ela não se atentava para esses detalhes. Então, pode acontecer de os reajustes que aconteceram aí ao longo dos anos, uma ou outra entidade acabou não repassando isso. E aí, quando você coloca isso para analisar, você vai ver lá que, em alguns casos, a entidade está até pagando para o associado consultar. Então, é importante fazer essa verificação. Essa tabela a gente colocou ali, se alguém precisar de algum auxílio para fazer essa inserção, ou a gente coloca aqui e manda a tabela para você estar trabalhando ali, ó. Então, na primeira coluna ali de percentual, então você joga ali 50, 100, 200, e do lado, na rentabilidade, ela vai te dar o que representa esse percentual quando você coloca, por exemplo, lá, vou pegar ali o produto 4, só cheque. Se eu colocar 50% em cima, ele vai me dar, esse produto vai me dar 6 centavos por consulta. O preço final seria 18 centavos. Veja, isso aí que é sugestivo, tá? Isso aqui é só para exemplificar. A precificação é você quem determina e você coloca se é 100, se é 200, se é 300, mas o intuito aqui é enxergar o que esse produto, nos associados do grupo demanda, blindados e tudo mais, qual que é a rentabilidade que eu, entidade, estou tendo de cada consulta que ele faz. E muitas vezes tem, às vezes, a diretoria, né, ali a entidade, ela não tem essa visão, né, não entende, ou muitas vezes pede ali, fala assim, não sabe exatamente o que aquele produto está trazendo de rentabilidade para ela. Então, é função nossa, né, o executivo ali, a galera aí do administrativo, né, fazer essa projeção, identificar e mostrar e acompanhar, tá? Acompanhar. Por quê? Justamente por causa disso. Ainda mais quando a gente entra, né, na entidade ali, vai dar continuidade naquela função, eu entender essa situação ali para apresentar para a minha editoria, para ver se está ok, se está tudo certo, se não precisa fazer um planejamento de reajustar os valores dos serviços, ok? Então fica aí a dica aí e essa sugestão, né, de criar essa tabelinha ali com essas colunas para ajudá-los nesse entendimento aí. Uma outra coisa também que eu sempre fiz é o seguinte, sempre quando for analisar preço, definir preço, tomar o cuidado de definir, né, um valor que seja realmente rentável e que, não, e que essa projeção ela possibilite para você, num eventual associado ali em potencial, você trabalhar uma precificação diferente. Porque quando se pensa assim, ah, não, tem que ser o menor custo e não sei o que, tem que viabilizar, tudo isso, né? A gente entende e sabe disso. Mas assim, não existe nada de graça, né? E se a gente também não criar os recursos para sustentar a entidade, até porque para ter esse atendimento, para poder fazer todo esse processo para levar para o associado, precisa de pessoas, né? Então, a gente precisa ter recursos para manter toda essa estrutura. Então, o fato de você trabalhar ali a questão da precificação não é que você vai prejudicar ou vai inviabilizar o produto. Não, tem que ter o bom senso. É que a gente sempre frisa nessa questão de levar sempre em conta um teto mínimo da operação para que você não comprometa ela. Um exemplo, o produto 13, tá? Vou pegar o produto 13 ali. Em média, a entidade cobra R$ 2,80, R$ 2,50. Tá? O meu custo é 1,04. Então, se eu cobro lá R$ 2,50, por exemplo, eu tenho R$ 1,50 de rentabilidade desse produto, ok? Então, imagina que
dos associados que utilizam esse produto, de repente você começa a ver que a curva ali, né, daquele cliente está ficando diferente. Opa, isso aqui está... E com certeza, em algum momento, ele vai questionar preço. E aí é onde começa, né, a solicitar, a demandar, olha, eu estou, né, tendo uma volumetria numa crescente aqui e tal, eu preciso de um valor diferenciado. E aí, se você determinou lá um custo muito ali próximo, né, do seu valor de custo, aí você acaba comprometendo a tua operação, porque você não tem margem para trabalhar um valor diferenciado. E quando você projeta dessa forma, tá, você sustenta ali os demais associados naquela precificação de 2,50 nesse exemplo que eu estou dando, tá? E você tem, digamos que você determina que eu tenho que ganhar no mínimo 50 centavos. Então, você tem R$ 1 para poder trabalhar de forma escalonada, tá? E criar faixas, né, de preços, reduzindo ali, por exemplo, de 1 a 100 consultas. Ah, ele vai pagar 2,40. De 101 a 300 consultas, vai pagar 2,30. E assim sucessivamente, entendeu? Então, você usa aquela margem de R$ 1, garantindo no mínimo 50 centavos da operação, trabalhando, né? E aí, quando você apresenta isso para ele de forma escalonada, de faixas, né, por faixas, você está dando uma condição para ele, você vai manter a operação, você reduz ali, né, na casa dos centavos, mas você vai ganhando na volumetria. E isso se torna atrativo para o associado, porque a entidade fez uma negociação diferenciada para ele, e outra, nem vai afetar, não vai gerar nenhum problema com os demais associados. Porque a gente entende que para os clientes em potenciais que está em ascensão ali, né, que está numa crescente, é necessário uma negociação. Então, se a gente estiver antenado e acompanhando, né, a carteira ali, o consumo dos nossos associados, você vai acabar identificando isso primeiro e já vai projetando alguma coisa nesse sentido, ok? Fica a dica aí para esse cenário aí. E aqui a tabela, né, de faturamento mínimo. Então, observa ali que eu destaquei ali o antigos associados, que está na abinha ali em branco, né? Para a gente trabalhar a seguinte informação aqui, ó. Então, esse aqui é o modelo comercial que a gente tem a trabalhar com os novos associados. E eu gostaria aqui de frisar o seguinte, é na questão da precificação, tá? Nós temos, às vezes, ali, já identificamos, assim, tem entidades que elas fazem a precificação do produto, do novo associado, com base na tabela do antigo. Por quê? Porque quando eu cadastro a consulta, por exemplo, 323 novo SPC Mix Mais a 5,81, quando o associado, novo associado ali, da abinha 2, ou o associado de março de 21 fizer a consulta, o sistema automaticamente vai lançar os valores correspondentes à data de cadastro dele, né? E a tabela que eu parametrizei no cadastro dele, o valor devido, tá? Então, não há necessidade de eu criar 3 categorias para cada serviço. Isso inviabiliza o nosso processo também, né? Imagina, quando tem reajustes, ficar atualizando esses serviços, né? Então, inviabiliza o processo. Então, essa é uma alternativa, tá? Para aqueles que fez a opção de cadastrar sempre com base na tabela de faturamento mínimo antigos associados, tá? Veja, não está errado. Eu só estou dando aqui uma contextualizada para que você veja a melhor forma de você trabalhar essas parametrizações lá na hora de cadastrar o produto, tá? Quando você gera uma prévia lá e o sistema vai dizer assim, olha, o produto tal não foi cobrado por não possuir valor. Então, você tem essa referência de cadastrar pela tabela antigos associados. Aí vai lá, se ele é o associado de 62, pega o valor do produto e olha na 62 qual que é e cadastra. Ok, essa é uma alternativa. A segunda alternativa ali, é a mesma tabela, só mudei ali na abinha associados 21. É para aqueles que optaram em precificar, que é como se estivesse definindo assim, não, só vou trabalhar com uma tabela só para todos. É uma alternativa também. E aí, quando você precifica o produto para todos por essa tabela, então seja o associado lá antes de 21 ou antes de 2017, a precificação para eles vão ser igual, tá? Por quê? Porque o sistema ele vai obedecer
sempre o valor maior. Então, repito, quando eu faço a opção de parametrizar o produto, tá, pela última tabela de faturamento mínimo, o sistema vai acatar sempre o valor maior, tá? Diferente do anterior, que a gente acabou de falar aqui, né? Se eu faço a opção de precificar pela tabela de faturamento mínimo antigo, e ele vai precificando de acordo com as datas e os períodos desses associados, ok? Então, outra coisa importante aqui na hora de fazer a apresentação, né, para o novo associado em relação ao modelo, né, aos planos, é sempre importante verificar o quê? Numa conversa ali com ele, identificar, né, na medida do possível, se ele der essa informação para você, qual que é a média de consumo, né, que ele vai ter ali do SPC, para que você possa direcionar, né, ou fechar ali um plano dentro do consumo médio dele, tá? Então, a gente também criou ali, na verdade, elaborou uma tabelinha também, que é um simulador, que é um simulador onde você coloca ali a volumetria da consulta, tá? Para te dar ali uma indicação do melhor plano, não é melhor, ou melhor, direcionar ele a um plano mais adequado de acordo com a realidade de consumo dele, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente fez aqui, então está à disposição para compartilhar com vocês também. Aonde nós colocamos ali 3 produtos, tá? 3 serviços. E aí, se você coloca ali a volumetria, ele vai fazer o cálculo vezes o valor que está lá na tabela do faturamento mínimo. E aí, na hora que ele totaliza ali, né? Vou pegar um exemplo ali, ó. Na 323, novo SPC Mix mais. Se eu estou ali numa conversa com ele, numa prospecção, ele me diz assim que vai gastar em média 15 consultas. Então, quando você pega 15 consultas vezes 5,99, vai dar um total de 89,85. Então, veja, se eu colocar ele no 34, ele vai pagar 5,99. Se de fato ele consumir 15 consultas, e se o valor final é 89,85, então é um indicador ali que eu poderia trabalhar com ele ou na tabela de 62 ou na de 87, tá? Então, isso aqui é só uma sugestão, tá? Um simulador para ajudá-los nesse sentido. Então, isso aqui facilita também, ok? Então, veja, se ele está me dando um apontamento que no faturamento final, nesse exemplo que eu dei, ele vai consumir lá, vai dar R$ 89,00, se eu colocar ele no 34, então, se eu colocar ele lá no 5, olha lá, no 87, por exemplo, ó, ele vai faturar para ele, em vez de 5,99, 5,77. Então, ainda vai ter R$ 1, quase R$ 1 ali, R$ 1, quase R$ 2 abaixo do plano dele. Então, nesse cenário, o melhor seria o 62, porque daí não sobra saldo, né? Não sobra aquele complemento de faturamento mínimo, que muitas vezes, na hora que você manda a fatura, acaba gerando um pouco de transtorno, porque o associado muitas vezes ele esquece dessa diferença. Ah, por que que lançou esse saldo? E esse lançamento, quando aparece na fatura, ele não é cumulativo, né? Então, como a gente sabe, o modelo ali, quando eu fecho um plano, ele tem que estar alinhado com o cliente, que se ele contratou R$ 34, ele vai pagar, se ele não usar, ele vai pagar os R$ 34. Agora, se ele usar, né, o produto que ele utilizar vai ser precificado na tabela de 34. Então, esse simulador tem como objetivo dar, né, esse direcionamento, tá? Também, se vocês quiserem utilizar, quem quiser ali pede para a gente manda. Só é sempre importante, né, quando tiver os reajustes, tem que ir atualizando ali os valores também, ok? Então, é um recurso ali que eu penso que pode estar ajudando vocês ali, aqueles que queiram usar esse simulador. A gente só colocou ali alguns produtos, mas é só copiar as fórmulas ali, colocando abaixo da tabela os demais produtos que você queira trabalhar. Como são os mais utilizados, a gente usou essas informações aí para disponibilizar esse recurso, caso vocês queiram, ok? Então, assim, pessoal, esses são, né, os pontos que a gente queria abordar hoje com vocês, tá? A gente vai abrir aqui agora as perguntas, vocês têm algumas dúvidas para a gente poder ir trabalhando com vocês aí as respostas, tá? A gente pretende melhorar, tá? Se tiver alguma observação para nos ajudar aí em outros momentos a criar outros encontros como esse,
com vocês, com pontos específicos, tá? A gente vai estar à disposição para estar ouvindo vocês. Depois que a gente terminar essa jornada, esses encontros aí, dessa parte operacional, e depois, num outro momento, quiserem aí, a gente pode estar trabalhando aí uma possibilidade de falar de um determinado assunto, tá? A gente vai estar à disposição de vocês. Então, nesse momento ali, vou abrir para a Sandra, está acompanhando ali, para ver quais são as perguntas, as dúvidas que a gente pode estar respondendo aí para você. Eu estou falando pode, porque dependendo da pergunta, se a gente não tiver resposta, a gente leva depois, tá? O que tem aí, Sandra? Então, tá certo. A Luísa vai fazer aqui disponibilizar as perguntas, né? Mas eu queria somente citar aqui o que o Hermeson acabou de apresentar. Ele levantou aqui a questão do simulador, né? Esse simulador ele foi desenvolvido pelo Hermeson, tá? Devido à grande demanda que nós temos aqui, tá? Nós temos uma demanda bem importante do operador não saber como cadastrar o cliente em qual plano, né? Então, isso é uma coisa assim que todos os dias nós temos uma demanda muito grande solicitando esse tipo de informação. Então, nós achamos por bem o Hermeson, como ele é capacitado nessa área, né, de TI, ele desenvolveu esse simulador. Então, eu digo assim, gente, solicitem esse simulador, ele vai ajudar muito o dia a dia de vocês, tá? E ele foi desenvolvido justamente para isso, tá? Ouvindo vocês, tá bom? Então, assim, ficamos aí à disposição. Eu vou passar para a Luísa agora, que vai estar dando sequência ali às perguntas. Pessoal, então se alguém tem alguma dúvida, a gente vai agora liberar os microfones, ou se preferirem, podem mandar no chat, tá? Então, assim, gente, enquanto vocês pensam aí, se vai querer fazer alguma pergunta ou não, veja, a gente está sempre à disposição para aprender com vocês também, tá? A gente trouxe algumas informações aqui, mas se não quiserem se manifestar ali no chat, se quiser mandar depois no WhatsApp ou por e-mail, a gente está à disposição de vocês, tá? Sempre é importante as críticas, tá? Para críticas construtivas, tá? Bem clara, para que a gente possa desculpa, gente, para estar melhorando, tá? Às vezes algum ponto ali que passou por alto ali, que eu não mencionei em relação à regra da parceria, inclusive, quero reforçar aqui que a gente mandou ali no grupo das entidades um formulário, justamente falando ali da questão da regra. Então, se você tiver alguma dúvida, também quiser aproveitar ali, a doutora Carol, ela que deu ali a ideia para que a gente fizesse um tutorial com base nas dúvidas de vocês, tá? Para a gente poder criar material relacionado a essas dúvidas e disponibilizar para vocês, para a hora que vocês precisarem, né, ter acesso a ele. Então, aproveito para reforçar, respondam lá, na medida, no tempo de vocês, tá? Na hora que tiver um tempinho lá, coloca lá alguma dúvida para que a gente possa filtrar essas informações e desenvolver ali um tutorial para disponibilizar para vocês, tá? Alguém levantou a mão ali? Pode falar. Antes da pessoa que levantou a mão, o Eduardo perguntou no chat qual a possibilidade de uma parceria com a Boa Vista. Difícil, viu? Difícil a parceria porque, assim, ambos os birôs têm a questão da exclusividade, tá? Então, para o nosso modelo, para o modelo de negócio, para a nossa realidade, a gente tem que fazer a opção, né, de trabalhar com determinado parceiro. Então, a opção que a gente mantém é a que tem mais qualidade na informação, tá? E até assim, antes da renovação, foi feito um trabalho, tá? A diretoria, o presidente Fernando, Márcio, demais diretorias fizeram, né, as análises dos outros birôs antes da renovação, justamente, né, para cruzar ali as informações, para ver se o que a gente tem hoje está melhor, tá cada dia
numa crescente assim de adicionar mais informações, se está inferior aos outros concorrentes, né? E no final, né, cruzando as informações, analisando produto por produto, a opção foi permanecer. Então a gente entende que essa verificação, essa análise, convém a gente permanecer com o parceiro atual, tá? Agora, agregar, eu digo para vocês que é impossível. Bem que se pudesse, né, a gente com certeza traria aí para o sistema. Mas, com a questão da exclusividade, a gente tem que escolher, né, a trabalhar com um ou com outro parceiro. A Marina levantou a mão. Vamos liberar a permissão ali para ela. Oi, boa tarde, gente. Marina Silvana de Araucária. Então, pelo que eu entendi ali, a tabela de faturamento mínimo, a gente mantém o preço que está na tabela. E na tabela de entrada, nós temos aí essa opção de Marina, só conseguimos ouvir o começo. Se você puder repetir ali, por favor. Então, assim, Emerson, na tabela de faturamento mínimo, nós mantemos o preço da tabela, correto? Isso, ela vem já o modelo comercial para a gente trabalhar, já vem definido ali, já com a rentabilidade, né, na precificação, já com uma margem escalonada que gera uma rentabilidade para a entidade. Ah, ok. E daí a outra de associados é que nós temos aí essa opção de alterar, né, de fazer os acréscimos aí de acordo com o que for conveniente para a entidade, né? Isso, exatamente, porque assim, ó, quando a entidade ela migrou, né, para o SPC Brasil, o modelo comercial ele permaneceu, tá? Então por isso que a gente tem essa diferença. Porque, respeitando o modelo comercial que a entidade já praticava no biru anterior, né, no fornecedor anterior, não seria justo a entidade mudar o modelo comercial em função da migração. Então, por isso que nós temos essa diferença, tá, gente? De um grupo de associados que a gente chama de blindados, demanda ou antigo, e novos associados. Quando a gente fala novos associados, é todo aquele associado que pós-migração, tá, quando a entidade migrou para o SPC Brasil, aquela carteira que migrou permaneceu no modelo demanda e todo novo associado que entrou, ele já entrou no modelo comercial por planos, tá? Então, aí, esses clientes blindados, a gestão da precificação é para entidade. É lógico, a gente tem conhecimento que tem entidades que, dependendo da viabilidade, ela muda ou mudou os seus associados para também planos, mas aí é uma gestão, aí é uma questão de cada entidade ver a viabilidade. Eu não vejo assim, eu não recomendo, porque assim, cada caso é um caso. De repente, se a entidade identificou que é melhor trabalhar o antigo no plano, ok, né, beleza. Mas o antigo, a diferença é que você tem a liberdade de trabalhar ele, né, a precificação por consumo. Ok, então a gente aguarda ali a sua contribuição, Emerson, com a tabela, porque muitos associados, eles pedem a tabela para a gente. Então, nesse caso aí dos associados antigos, se formos crescer o valor, a gente tem que apresentar uma nova tabela. Então, essa opção aí que você criou, compartilhe com a gente aí para nós termos a tabela quando eles pedirem, ok? Obrigada. O Valmir está perguntando, Emerson, qual é o objetivo da segunda notificação? Qual é o efeito? Valmir, se você estiver falando... porque assim, ó, o segundo aviso de notificação é quando a entidade vai trabalhar com o cliente fazer uma campanha de recuperação, tá? Então, o segundo aviso de notificação ele só é acionado se a entidade aderir ali à régua de cobrança que o SPC Brasil disponibiliza para utilizar os meios de comunicação dessa notificação via SMS ou e-mail ou até a própria carta, tá? Para uma ação de recuperação. A gente hoje, no normal ali, é só o primeiro aviso, que incluiu, gera a notificação e manda, tá? Então, do segundo aviso de notificação,
ele está à disposição para trabalhar ali, a entidade trabalhar a questão de uma campanha de recuperação para impulsionar ali a cobrança, para usar um recurso mais, um custo mais viável, né, da questão de usar o SMS ou e-mail. Lembrando que o SPC Brasil, no material lá, quando você olha, a questão de usar esses meios de comunicação tem que analisar a legislação de cada estado. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para dizer para vocês o seguinte: a doutora Carol já está trabalhando essa questão junto aqui ao Poder, se estiver errado, Poder Público, né? Com a Câmara, a questão do Estado do Paraná, porque foi feito um levantamento. No Paraná, nós não temos uma lei, né, que ela, como é que eu posso dizer? Que ela permita, né, a comunicação por meios digitais. Então, para evitar um problema para nós entidades, a utilizar um recurso que pode gerar um problema para o associado ou para a entidade, então já está verificando para que faça essa demanda, né, via FACIAP, para que crie essa lei, tá, e fica dentro da legalidade e a gente possa explorar de maneira tranquila os meios de comunicação ali, de notificação por e-mail, por SMS, que isso vai ser muito importante para a redução de custo e para que os associados se interessam ainda mais, né, em fazer, né, aquelas contas que estão vencidas lá, que eles muitas vezes não incluem por causa do custo, com esse meio aí, com essa legalidade, possa viabilizar isso aí, tá? O Wilson, ou Wilson, que o nome dele é com W, eu não sei, tá? Mas me desculpe se eu falei errado. Existe a possibilidade legal de se alterar o tempo de negativação no país, saindo dessa estigma dos 5 anos, aumentado esse tempo de permanência na negativação? Olha isso, você fez uma pergunta que eu precisava da doutora Carol para responder isso. Tá? Mas, assim, o que eu posso dizer, assim, a gente não vê nenhuma movimentação em relação a isso, tá? A questão de prazo, não sei se você está falando também só da questão da liberação do registro com da permanência, né? Mas a gente não tem nenhuma informação que há algum movimento em relação a mudar esses prazos. Então, por enquanto, a gente permanece aí, né, nessa regra aí dos 5 anos, conforme prevê aí o Código de Defesa do Consumidor. Mas, com certeza, tá? O pessoal tem aqui, se eu não me engano, a Heloísa, que está na parte de assuntos governamentais. Helena. A Helena, perdão, Heloísa, a Helena. Ela tá antenada nesse trabalho de estar monitorando tudo que for relacionado ali, né, a questão empresarial, principalmente nesses assuntos ali, né, de alterações nesse quesito ali, para que numa oportunidade, né, a gente possa entrar aí com o sistema, com a própria confederação, né, nacional aí das associações comerciais, quando tiver uma oportunidade, uma brecha, para que a gente possa inserir, né, essas mudanças de forma legal, ok? Ok. Vamos lá. O pessoal da ACIAF está perguntando se o resultado do score é com relação a restrições antigas ou a cartão de crédito, boletos ou gastos. Olha, a questão do score ali, né, nós não somos aqui nem os especialistas, né, da metodologia, mas o que eu posso responder em relação a isso? Embora a pergunta ela é muito importante para a gente esclarecer o seguinte: nós temos um sistema ali, o score 12 e 3 meses que até então nós tínhamos, as informações, a nota que é gerada, ele é com base nas informações negativas, tá? E, de acordo com o material que a gente tem ali, sobre o score de 3 e 12 meses, as informações que compõem ali da metodologia para gerar a nota dados cadastrais e a restrição de informações, tá? Agora, já o score positivo, ele, além dessas informações negativas, aí na composição ali das variáveis, né, para definir a nota, já entra toda aquela movimentação que o consumidor tem com as financeiras, né, seja consórcio, seja pagamentos de boletos, aí a análise, né, as variáveis para uma nota mais justa, vamos dizer assim, né, porque o score do cadastro positivo, ele veio com esse objetivo, né, de fazer uma avaliação mais justa, considerando
né, a movimentação financeira do consumidor. Então, aí é importante ter esse discernimento para que a gente possa também direcionar o associado a utilizar um score. A gente tem aqui situações que clientes utilizam o score da base negativa. Na linha ali de análise de crédito dele, ele usa, né, tem lá os critérios dele e usa o score 12 meses. E, ao mesmo tempo, ele tem uma outra linha lá que ele aplica o score do cadastro positivo. Tá? Então, é importante entender esse conceito, essa diferença, até porque a gente também tinha ali uma discussão, quando veio ali a implantação do cadastro positivo, a questão dessa diferença de notas de um birô para o outro, né? Depois veio a pandemia, deu uma parada nessa discussão, né, na polêmica disso, mas a gente tem informação de que a Agência Nacional dos Birôs de Crédito já tinha ali implantado ou acionado os birôs para que os birôs, de fato, façam aquele alinhamento das informações e que sejam compartilhadas para que essas discrepâncias, né, de notas, elas não sejam absurdas como ou como era até então, tá? Então, é importante, volto a repetir, esse discernimento da aplicação do score do negativo e do positivo, né, para que o associado, com esse entendimento, ele possa ali estar utilizando, na forma da política de negócio dele, qual o melhor score utilizar, tá? Para esse fechamento, para concessão de crédito. E um detalhe, a gente acredita que aí, com essa retomada aí, não que parou, tá, pessoal? Só fala assim que o assunto em si, ele parece que está meio ali em off, né, digamos assim. Mas todo o processamento das informações do cadastro positivo continuam circulando normal, mas o que a gente está acompanhando e observando é que está equalizando ali a questão das notas de um birô para o outro, para não gerar, né, essa confusão na cabeça do consumidor. Vamos para a próxima. A Franciele está relatando que muitos empresários deixam de se filiar conosco devido à inclusão ser somente no SPC Brasil, mesmo explicando e tal. Não tem a possibilidade de incluir nos 2 bancos de dados pelo SPC Brasil? Não, como a gente falou ali no início, né, não tem essa possibilidade porque primeiro gera. Veja, eu vou falar aqui do entendimento, né, e do que a gente já observou aí em relação às reuniões que a gente participou lá com o GDNP, com o grupo lá de entidades do SPC Brasil. Isso inviabiliza, tá? Porque isso gera um novo custo. Então, você imagina, ter que processar 2 bases, né? Ter que fazer, alimentar, manutenção e tudo mais, isso encarece, tá? Então, ao meu ver, em razão disso também, porque se eu tenho um espelhamento, não há necessidade de eu incluir novamente, porque a questão da nossa negativação, ela está à disposição dos clientes Serasa, assim como a gente tem, né, nas consultas do SPC, a informação do Serasa. O diferente nosso que a gente vê ali é que no nosso produto, né, a informação da Serasa, ela faz parte da composição do produto. Diferente da Serasa, que trabalha uma metodologia comercial diferente, e isso aí, né, as razões do parceiro. Ele disponibiliza a informação como insumo. Então, de fato, o cliente dele lá só vai enxergar uma negativação nossa se ele adicionar um insumo na consulta dele. Mas são critérios, tá? São procedimentos, isso aí cada empresa determina, né, a forma de utilizar as consultas, assim como a gente também oferece para o nosso associado, uma vez que ele entende o portfólio de serviço dele, ele vai escolher o produto, se eu uso esse ou não, né? E aí ele vai criando ali os procedimentos e os critérios que ele vai adotar na hora de consultar. Então, assim, a princípio, o motivo, né, é a questão da inviabilidade do custo, né, da inclusão em 2 bases, né? Temos mais algumas perguntas aqui. A Suelen. Oi, Suelen, boa tarde. Algumas pessoas físicas vêm realizar consultas e perguntam como funciona a exclusão de consultas feitas por PJ em determinado período. Há essa possibilidade? Se você estiver se referindo à passagem de consultas, a entidade ela tem essa autonomia, tá?
Então, no operador da entidade, a gente tem uma funcionalidade lá na inclusão, exclusão, manutenção de consultas, aonde você coloca ali o CPF do consumidor, faz a pesquisa, ele vai listar ali o histórico de passagens, tá? Sempre observa que tem uma coluna lá com os flagzinhos, né? Ela está marcada lá, a coluna, e aí, para desabilitar a passagem, você desmarca lá e salva no final. Então, essa é uma demanda de direito do consumidor, ok? Então, a gente pode atender a pedido dele. Eu até recomendo protocolar, tá, pessoal? Esse tipo de procedimento para evitar aí alguma reclamação, porque tem empresas que utilizam as passagens de consultas nas análises, e às vezes pode, porventura, né, não é que ele vai, ele pode questionar, né, e perguntar por que não está aparecendo mais, enfim. É raro isso acontecer, tá? Mas pode aparecer. Mas o procedimento é sempre importante para documentar, para amanhã ou depois não ter nenhum problema para a entidade. Então, o consumidor tem o direito de pedir, e um detalhe, a gente só consegue desabilitar as consultas dos usuários do SPC Brasil. E se a entidade deixou habilitado outra entidade a fazer esse processo, tá? Tem essa situação também. Pode ser que vai ser raro você identificar aí, quando você entra, que o campo para desabilitar a consulta de uma determinada entidade esteja travado ou chumbado, né? O campo ali para desabilitar. Quando você observar isso, aí é porque aquela entidade não autorizou outra entidade a desabilitar, né? A não ser por meio dela. Então tem essas situações também. Em relação a passagens de consultas de cliente Serasa, a gente não consegue fazer isso. Aí tem um procedimento lá, a gente tem que ter que aproveitar, né, Sandra, e mandar para vocês ali, tem lá, nós mandamos anteriormente, o SPC mandou lá um banner explicativo dessa questão de retirada de passagem, orientando que o consumidor tem que preencher lá um formulário e tudo, mas direcionado direto para a Serasa, não via SPC Brasil. Então, a gente vai reenviar novamente essas informações para que, quando tiver essa situação, vocês possam estar passando esse contato de telefone, esses procedimentos aí, ou o canal de atendimento da Serasa, que o consumidor pode estar acionando para solicitar a retirada de passagem das consultas dos clientes Serasa, ok? O pessoal lá da ACA está perguntando, e para cobrar esse serviço, retirar consulta? Olha, não há nenhum custo para a entidade, né? Aí vai depender de vocês, aí a gestão de vocês, se eu não vejo assim nem como cobrar isso, tá? Mas assim, fica a critério de cada entidade o procedimento. De repente, o lado bom do consumidor vir ali é a gente aproveitar a captação de dados cadastrais na atualização dele, entende? Ao invés de cobrar um serviço. De repente, ali, né, usar como estratégia uma atualização, né, de telefone, e-mail, nome, ali de endereço, para enriquecer a nossa base, né? Então, é como se fosse uma troca. Mas fica a critério de vocês determinar. De fato, demanda, né? Você tem que parar ali para atender e tal, é um serviço. Mas não conheço nenhuma entidade a nível nacional que cobra esse tipo de serviço, tá? Até porque tem que tomar cuidado com algumas coisas em relação ao atendimento ao consumidor, porque se é direito dele, né? E para nós também não tem custo nenhum, lógico que o custo é o tempo de serviço do colaborador. Mas como é uma coisa simples e rápida, na minha opinião, assim, não vejo razão assim para cobrar, tá, gente? Minha visão. A Fabiana perguntou, mas eu vou pular a Fabiana por enquanto, só para dar continuidade nesse assunto, Emerson. A Jaqueline falou assim, mas o SPC Brasil me passou que as passagens de outras entidades têm que enviar a solicitação para a entidade de origem. Tá, mas essa passagem, então assim, talvez tenha alguma coisa ali que não está batendo a comunicação. Quando a entidade uma outra entidade não permite a desabilitação, ela solicita para o SPC Brasil, o SPC Brasil, ele chumba ali o campo e eu não consigo fazer a desabilitação. Agora, quando eu entro lá e está aberto para mim fazer a desabilitação da passagem, significa que está ok, tá? Então, de repente, a gente precisaria verificar pontualmente ali
essa solicitação que foi feita, a Jaqueline, né? Só para a gente entender o contexto da solicitação, né? E se de fato, se foi alguém do SAI ali que fez a resposta, não se atentou para esse tipo de informação. Qualquer coisa, se você quiser, a gente pode dar uma apurada nessa resposta que você teve para deixar bem claro ali que, a princípio, o procedimento é esse, tá? Se tá habilitado para eu tirar a passagem de consulta de um cliente de uma outra entidade, então significa que aquela entidade ela não tem nada contra, né, esse procedimento por outra entidade, ok? Ok. A Fabiana, sobre o Valide Serasa, caso a empresa esteja ativa no SPC, porém não está faturando, é válido o Serasa captar o cliente? Isso, a regra é igual para os dois lados, tá? Lembra dos 90 dias? A questão dos 90 dias, ela não está atrelada a estar ativo ou inativo. É o processamento. Se eu identificar que aquele CNPJ está mais de 90 dias sem consumo, por isso que a gente falou lá do SPC recomenda, né? Tanto para a gente utilizar na prospecção, porque o Serasa faz o mesmo trabalho, tá? Lembra que eu mencionei lá que toda regra há uma exceção? Então, é analisar a viabilidade. Então, é a mesma forma que a gente tem esses recursos para checar esse processamento anterior, né, dos últimos 12 meses até 5 anos, a Serasa também tem o mesmo recurso de verificar. Por isso que quando a gente faz um valida cliente Serasa, gente, esse valida, ele bate na Serasa e daí acende uma luzinha lá na Serasa, tá? A mesma coisa quando a Serasa faz uma consulta de cliente do SPC, né? Também chega tipo assim, um sinal, opa, tá, como se diz, né? Tá monitorando, tá olhando para a minha carteira de clientes, né? Então, por quê? Porque os sistemas precisam, um precisa checar no outro. E quando faz esse procedimento de verificação, né? Aí cria-se um log lá, né? Registrado e chega ali para o parceiro, né? Que está sendo, né, uma possível verificação, né? De trazer aquele cliente para o parceiro. Legal. A Denise, ela relata que para ela também pediram para que ela entrasse em contato com as entidades para retirar as consultas. E no último treinamento, orientaram ela a não cobrar. É aquilo que a gente falou ali, né? Usar ali a questão do bom senso de, ao invés de cobrar, a oportunidade, né, de coletar. Lógico, tem, aí pode estar falando assim, mas não tem LGPD. Mas veja, aí é uma questão de jogo de cintura, né? De procedimento. Então, se ele quer que faz o atendimento do serviço e tem em contrapartida, né, uma forma para atender a demanda dele. Então, de repente, dá para usar esse argumento ali para fazer usar essa oportunidade de atender a demanda dele, né? Mas ao mesmo tempo ali, né? De fazer já uma atualização cadastral. Assim, é só uma sugestão, tá, gente? Ou vá direto lá no procedimento, desabilita, só protocola o processo e pronto. Mais uma aqui, o pessoal lá da ACA. Em relação às divergências de informações com os aplicativos SPC e Serasa, qual seria a resposta possível? Bom, se você tiver se referindo àquelas situações que a gente presenciou, né, que entidades relataram ali para nós, houve ali um período ali, não foi nem muito longo, tá? Foi pouco. Se existem outras, a gente não tem conhecimento. O que foi identificado? Que muitas vezes lá no aplicativo da Serasa aparecia uma dívida e na verdade não era uma dívida ativa, tá? Quando eu falo dívida ativa, a dívida que está ainda dentro dos 5 anos que aparece na consulta. É uma dívida que está na plataforma lá do Serasa, até para negociação. E aí o consumidor, volta naquele ponto, né? O consumidor, para ele, quando ele entra lá, ele já acha que é uma restrição. Enfim, aí cabe a nós aí acabando tendo que desmistificar o mistério ali, né? E poder explicar para ele. Em outras situações, aparecia de fato a dívida, né? Só que era uma intermitência do aplicativo da Serasa. Até a gente notificou o SPC verificou lá com o Serasa, né? Fazia o apontamento dizendo lá, e a resposta foi que estava levando em média ali até 5, 6 dias para atualizar. Mas aí já é uma informação assim que foge da nossa responsabilidade, né? A gente pode até buscar informação para esclarecer,
Mas, se você faz a consulta, não existe restrição, e aparece lá no aplicativo, né, do parceiro, aí o que a gente pode fazer é tentar entender o problema e ajudar. Agora, fora isso, aí é o consumidor direto lá na plataforma do parceiro. Assim como tem ali, né, o canal de relacionamento dentro desses aplicativos ou do próprio site, tanto do Serasa, do SPC, do Boa Vista, aí essa interação, quando foge da nossa responsabilidade de resolver o problema, aí o consumidor tem que, né, se virar, digamos assim, né? Mas a possibilidade de ajudar, a gente faz aquilo que é possível para direcionar ele para uma solução. Bom, acho que essa foi a última pergunta, Emerson. Mais alguma dúvida, pessoal? Ainda temos mais alguns minutinhos. Ah, e só para complementar, enquanto você pensa aí numa pergunta, essa questão do aplicativo ali, né, da dívida, é sempre importante apurar a informação, tá? Porque, assim, a grosso modo, não dá para a gente dar uma resposta generalizada. A gente precisa entender do contexto. Como eu falei um pouquinho antes, às vezes pode ser uma dívida que já prescreveu e que a Serasa trabalha muito isso, é a plataforma de negociação dessas dívidas que ela disponibiliza para os clientes dela, né? E em colocar a dívida lá e disponibilizar uma negociação, tá? Então, o que a gente pode fazer é entender todo o contexto, porque daí a gente precisa do valor da dívida, enfim. Aí a gente faz aquela verificação, né? Para entender esse cenário ali, para poder dar uma resposta para ele. Mas, dos casos que a gente identificou, de fato eram dívidas prescritas que estavam lá na plataforma para negociação, tá? Então, pessoal, acho que dentro do prazo aí, né, a gente teve aí, ó, 2 horas e pouquinho de... Tô vendo que tá aparecendo outra pergunta ali, ó. Fabiana, a CA disse perfeito, foi entendido. A Fabiana, quando o cliente usa o faturamento mínimo, porém não está realizando consultas, esse cliente também está apto para a captação do Serasa? Isso vem na mesma, eu só vou replicar a resposta que eu dei em relação a isso. Veja, o fato dele estar na base, tá, ativo, sem processamento, não blinda o cliente, tá? Então, assim, a questão da blindagem não está atrelada a o associado estar ativo, e sim processamento. E mesmo que haja processamento, entra naquele cenário que eu mencionei de viabilidade, porque ele pode estar ativo com a gente. Imagina o seguinte, se esse cliente, mesmo com faturamento lá, ele está consumindo lá, sei lá, 30 consultas mês. A Serasa identifica que esse cliente ele tem um potencial de consumir com ela 500 consultas. Eles vão atender, eles vão passar por cima da regra. Mesmo que nós, entidades, façam uma notificação reclamando da perda da receita. A Serasa vai pagar o correspondente, né, ali as 30 consultas, ou o que aquele associado representa de faturamento para a gente. Porque imagina o seguinte cenário, né, que eu falei um pouquinho anteriormente ali. Se ele fatura comigo 100 e a Serasa identifica que com ela faz um estudo ali, faz uma proposta e aquele cliente começa a consumir R$ 1.000. Gente, levando assim, a grosso modo, se ele representa para mim 100 e vai faturar comigo Serasa 1.000, ele vai pagar os R$ 100 para a entidade e ele ainda vai ter 900. É aquilo que eu falei da viabilidade do negócio. É lógico, eu não acho que eles vão ficar atacando todos os associados, porque assim, como se diz, eu acho que no radar deles, eu acho que eles devem ter no mínimo ali, quando eles fazem a avaliação de um CNPJ, de potencial, eles devem ter ali uma linha ali no mínimo, sei lá, de R$ 1.000, R$ 2.000 por fatura. Acho que ele não vai vir aqui nos incomodar um associado, um cliente, né, que consome 100, sei lá, só estou dando assim, tá, uma contextualizada, porque a nossa maior parte dos clientes, né, é varejo, né? Então, como a gente entende que a Serasa também, ela vai no filé mignon, né? Vamos dizer assim, ela quer faturar. Então, é aquela coisa assim, eles não vão ficar se desgastando, vamos dizer assim, num cliente que não vai dar retorno para eles.
Não que isso desmereça, porque para nós não interessa. O cliente que consome 5, 10, 20, 200 reais, para nós é um baita do cliente, porque a gente tem atrelado a nós a questão do associativismo, né? Então, a gente não tem esse perfil de só querer o bom, né? A gente quer atender. Quanto mais clientes consumindo, sendo atendido com as nossas soluções, para nós, esse é o nosso cenário, essa é a nossa linha, né? Nosso pensamento atrelado ao associativismo. Então, por isso que eu menciono nessa questão dessa possibilidade. Ele pode até, às vezes, né, digamos assim, sondar na nossa carteira ali algum cliente. Mas é importante a gente fazer a nossa parte, né? Tá fazendo gestão de carteira, acompanhando, estreitando cada vez mais o relacionamento com o associado, né? Não deixar a desejar, porque, né, eu falo assim, mas a gente não pode baixar a guarda. Não estou dizendo que isso é regra, que a Serasa só vai se o cara dá R$ 1.000. Não, de repente a gente é surpreendido e tira aquele associado nosso lá que consome R$ 300 por mês, tá? Então, o que fideliza o cliente, né? Eu acho que vocês sabem, é relacionamento, é estar antenado no dia a dia ali da necessidade dele, do negócio dele, a gente apresentando soluções, enfim, tá monitorando, fazendo gestão, visita, enfim, usar ali os relatórios de faturamento, né? Dentro do tempo que vocês consigam ter aí, né? Na medida do possível, se não todo mês, mas pelo menos aí de tempos em tempos, está dando uma olhada para a carteira, consumo, olhando lá para o SPC Recomenda, tá? Eu falei SPC Recomenda, talvez para muitos ali é uma coisa estranha. Então, assim, quem não tem o acesso ao SPC Recomenda, nos procure ali, nos acione depois lá de hoje aí para frente, que a gente vai estar orientando vocês a solicitar o acesso de vocês na plataforma, tá? O pessoal ali da SEG, da CJ, está perguntando. Se o associado não faz consultas, ou seja, fica mais de 90 dias sem fazer consultas, mas faz inclusões periodicamente, também corre o mesmo risco? A inclusão é processamento, tá? Volto no mesmo ponto. Tudo vai depender da viabilidade do negócio. Então, é a operação. Tanto nós quanto a Serasa vai olhar sempre a operação, a volumetria, processamento, para identificar, né? Aí eles determinam lá um estudo, uma viabilidade de atender. Então, o que eu friso para vocês é o seguinte: o fato do nosso associado estar consumindo ou não, isso não vai dizer que ele está blindado, que a Serasa não vai tirar ele de nós. Tudo vai depender, né, do potencial que aquela empresa pode gerar de faturamento para a Serasa. Então, pode estar processando 100 consultas, mas imagina, se lá neles vão processar 500, 600 consultas. Então, a regra não impede nem nós, como eu falei, nem nós, nem a Serasa de trazer aquela operação para a gente, entendeu? Tudo vai depender sempre da viabilidade. Seja consumo de consultas ou inclusão de registro, dentro da regra, o cliente está blindado. Mas, se houver, né, viabilidade de eu atender ele, e se aquele cliente, volto a repetir, se aquele cliente representa para a minha entidade R$ 300 de faturamento, e se eu, Serasa, identifiquei que esse camarada vai consumir R$ 2.000, pode ter certeza que a Serasa vai prosseguir e vai avançar para trazer aquele cliente para ela. Vamos encerrando então as perguntas, que o nosso tempo já está terminando. Reforço que mais dúvidas podem entrar em contato com o Emerson ou com a Sandra pelos canais de e-mail, WhatsApp, né? Isso mesmo. E, pessoal, não esquece de se inscrever para o próximo módulo, quem ainda não se inscreveu. Os links a gente pode estar enviando por e-mail, WhatsApp, mas está lá no site da Faciap, no Instagram, o link também. Lembrando que é por módulo, tá? Quem se inscreveu nesse e não se inscreveu nos próximos, não vai ter acesso. Então, não é inscrever uma única vez e ter acesso a todos os outros. Tem que ser módulo por módulo. Ok. Sandra, você quer dar as palavras finais aí para os nossos parceiros, companheiros de entidades? Bem, eu quero agradecer mesmo a participação de todos, né? É muito importante tê-los todos aqui, desfrutar de uma mesma informação. Eu sempre digo que é muito importante,
tá? A demanda de perguntas, de solicitações diárias é muito grande. Então, eu venho de novo informar, né, que essas atitudes de treinamento realmente é o início, né? Nós vamos tomar isso como prática, né, levando até vocês todas as informações que se faz necessário para melhorar cada dia mais o dia a dia operacional de vocês, né? Então, muito obrigada aí pela participação de todos. Feliz Dia das Mães para quem são as mamães, né? Ótimo final de semana e até o próximo treinamento. Ok, pessoal, também então despeço aqui de vocês, agradecendo aí mais uma vez a participação de vocês, e a gente, mais uma vez, frisa aí e estamos à disposição de vocês, tá? Então, volto a repetir ali, a gente fez uma abordagem aqui, uma contextualização desses pontos ali, mas se tiver alguma coisa, tá? Não deixe de nos mandar, tá? Alguma observação para que a gente possa trazer, depois que terminar essa jornada ali, sugestões para a gente buscar, se a gente, o que a gente puder ter de conteúdo para compartilhar com vocês, o que a gente não tiver, a gente buscar ali com o SPC, enfim. Mas é importante esse feedback de vocês, tá? Para que a gente possa estar cada dia mais melhorando, tanto no atendimento, no levar as informações para vocês, para que a gente possa, né, fazer bons negócios e levar ótimas soluções aí para os associados, ok? Um abraço a todos vocês, tudo de bom. Como disse a Sandra, feliz Dia das Mães para as mamães, tá bom? Feliz Dia das Mães, pessoal, bom final de semana. E Emerson, o pessoal já deu feedback aqui, dando parabéns, obrigada. Estão gostando bastante e querem sim o simulador. Legal, gente. Vocês vão ter ele, tá bom? Bom final de semana para vocês e até sexta-feira que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.